E aí, família? Show de bola? Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar desse carinha aqui, tá? O Team Hi-Fi T5S. Um fone que eu ando usando bastante e que provavelmente eu vou continuar usando. Eu vou fazer esse review em conjunto com o Davi, do Audiofilia Brasil. Ele vai me ajudar na parte do unboxing e do fit. E eu vou falar mais das outras paradas, tá? Então, do som de fato, dessas coisas assim. Então agora vocês fiquem com o Davi e eu volto daqui a pouquinho. Valeu? Agora com a palavra concedida pelo Gus, vamos fazer um unboxing aqui do T5S, que de cara já tem aí uma caixa bem diferente, olha só, com uma arte bem bonita, tá? De uma colonização em Marte. E, cara, já chamou muita atenção que tem uma caixa assim, que tem uma boa estrutura, é cheia de detalhes, ó. Olha a parte de cima da caixa também com o astronauta, tudo fazendo referência ao espaço. Mas, sem mais delongas, vamos agora abrir ela em detalhes e conferir tudo que vem dentro dessa caixinha. Fechou? Agora aqui com o T5S em mãos, vamos tirar a embalagem dele. Eu peguei a faca que tinha aqui, que estava dando moleza na cozinha, uma faca de cortar tomate. E você vê que é bem fácil de você tirar a embalagem dele aí, né? Passou a faquinha, agora é só tirar com a mão. E daí a gente vai revelando a caixa, né? Olha que legal. É uma caixa até que grande, né? Um tamanho bacana. Eu gosto disso quando a marca se preocupa em fazer uma entrega boa, principalmente pensando na faixa de preço que o T5S encontra, né? E como eu comentei antes, tem essa arte bem bonita aí na frente, né? Uma terraformação aí em Marte, né? E, cara, cheio de detalhe. Cheio de detalhe, é uma caixa pensada em todos os sentidos, né? Eu achei que a Tia tá de parabéns, né? Fez uma coisa nova, né? Diferente. Agora, tirando a caixa aqui pra fora, olha que massa, cara. Tem um selo dourado, né? Aí com a logo da Tia também. Tem uma textura bem legal em volta da caixa. Algo minimalista, mas bem legal. E abrindo, a gente se depara com ele. Olha só. É o T5S, cara. E ele vem com ponteiras de espuma, tá? A marca de assinatura aí, né? A assinatura da Tim Hi-Fi sempre vem com uma ponteirinha de espuma aí, né? Esses IEMs, né? Mais caros. E caramba, velho. Olha isso, é uma pinça bacana. Talvez seja pra trocar o filtro, fazer manutenção, algo assim. Mas bem legal, primeira vez que eu vejo uma pinça vindo no kit. E vem também uma escovinha, cara. Isso aqui é super útil. Isso aqui eu já vi em outros kits, como o da Dunu mesmo, sempre eles mandam, né? É bem legal. Pra você manter a higiene aí dos seus IEMs, né? Você limpar ali a parte do filtro, do nozzle. E às vezes até mesmo para você limpar uma ponteira. É bacana ter isso aqui. E agora o grande, olha só, cara. Eu não tenho lugar para empurrar aqui o fone. Vai ter que ser na mão mesmo. Olha como ele sai, cara. Pô, ele é bem parrudo, cara. Tem até uma shellzão aí toda em metal. Ó, bacana. É um formato legal, né, cara? Lembra o formato do Dudu. Ele tem esse Summit Hi-Fi aí que fica meio que holográfico, né? Então nós um tamanho intermediário para grande, né? Legal também. Mas, pô, é o que eu falei antes, o formato dele é bem legal. Interessante mesmo. Olha o que mais que vem aqui, cara. Cartãozinho da Tim Wi-Fi. Legal, bacana. Provavelmente ali a gente tem também manual de instruções. Ou talvez seja garantia. Legal também. Beleza. É aquele tipo de coisa que vem na caixa e você nunca lê, tá ligado? Só pra dizer que tem, né? Importante. Agora a bag, cara. Olha o tamanho dessa bag, velho. Enorme. Pô, até que é bem legal esse material, mas ele veio meio amassado, né, ali. Veio marcado. Mas esse material é interessante, velho. Ó, tinha Wi-Fi ali também. Legal. Pô, até que é uma bag com um tamanho interessante, bem legal. Olha o cabo, velho. Caramba. Tô esperando por um cabo diferente assim. E tem duas cores, parece uma zebra. Olha lá. Vamos tirar ele aqui. Nice, velho. Ah, ele é um pouco soltinho, né, velho? Mas bacana. Legal esse cabo.
Soltar ele aqui. Pô, show, velho. Olha lá. Até que ele é maleável, assim. Ele tem um pouco de dificuldade, assim. Ele parece não ser também tão flexível, né? Tem um pouco de memória. Mas até que é um cabo bem legal, cara. E os detalhes, né? Tudo segue a mesma estética do YM, né? Pra combinar. Olha aí que bacana, velho. A logo da Team Hi-Fi. Show, mano. Até que eu gostei bastante desse cabinho. Acho que no uso, assim, eu prefiro, como comentei, né? Um cabo mais firme, né? Um trançado mais fino também, né? Mas é legal esse cabo. Bacana, gostei. E olha mais o que tem aqui, cara. Olha aí. Conjuntão de ponteira, velho. Pô, show de bola. Show de bola. Essa ponteira parece ser de qualidade. Vamos abrir aqui pra gente dar uma olhada. Tem filtro também. Legal. Dá pra trocar depois, né? Fazer uma substituição se necessário. Esse pau. A pinça é pra isso mesmo. Mas eu achei essa case bem legal, cara. Só chato que ela veio marcada assim, né? Não sei se ela pega marca com tempo fácil. Mas se chegou assim. Bom, não tem mais nada na caixa. Tá vazio? É isso. Agora com o T5S em mãos, como você pode ver aqui, eu vou comentar um pouquinho sobre o conforto e o fit desse fonezinho aqui na orelha, tá? Olha ele pelo outro lado, ele tem uma espécie de um relevo aqui, ó, tem uma pontinha, ó, para cima, tá? E para começar, tem esse cabo, né? Eu acho importante a gente comentar sobre o cabo quando a gente vai falar de fit, mas ele até que tem um cabo que é bastante maleável, é ok, tem uma ear hook ok de você colocar, tem uma flexibilidade maneira. Eu gosto de cabos que são mais firmes, né, que tem um trançado mais forte, o trançado ele é um pouco solto assim, mas não no sentido de parecer pouco resistente ou mal feito, tá? É a forma mesmo que ele é feita. Não é particularmente emborrachado, né, aquela sensação de borrachudo assim, com aquela textura, né? Mas ele tem uma textura que é levemente pegajosa, não incomoda nem um pouco, e parece ser de altíssima qualidade. É um cabo bem competente, é um cabo bem coerente para o que o fone entrega, tá? Então, apesar de eu ter uma preferência pessoal por cabos que são mais firmes, né? Que são mais finos também, ele é um ótimo cabo, tá? E eu acho que o Gus gostou dele mais do que eu, mas vamos lá. Encaixando ele aqui na orelha, o fit dele é bastante confortável, ó, como você pode ver. Ele fica rente praticamente à orelha, ele vai bem pra dentro, sabe? Eu diria que ele é um fone que tem uma shell de um tamanho médio, não é aquela shell gigantesca que fica para fora da tua orelha, mas também não é uma shell pequena que fica balançando. E essa parte aqui que a gente tem, né, que é o relevo, ele encaixa direitinho aqui nessa parte da orelha. Então ele encaixa bem legal, não fica atrapalhando, incomodando nenhuma cartilagem ou nervo, nada. Ele fica realmente muito bem alocado. E a nozzle também vai bem fundo dentro da orelha. Então é bem confortável mesmo de utilizar ele. E assim, ele tem um isolamento passivo incrível, né? A gente até brincou na nossa review conjunta que parece que assim, ele tira a necessidade de você ter um fone com a ANC, né? Ter um TWS-ANC, porque ele isola muito bem. Eu praticamente não consigo escutar minha voz agora, né? Com ele aqui na orelha. Então, tipo, é bem legal mesmo, tá? E assim, eu vou deixar agora o Gus com as opiniões sobre a questão da sonoridade, mas as nossas ideias foram bem parecidas, né? Inclusive lá nas primeiras impressões, que você pode sempre conferir também por escrito. Show? Vou passar agora a palavra para ele, mas em termos de fit e conforto, o que eu posso dizer é um fone extremamente confortável, é um fone que encaixa bem, se aloca muito bem a orelha, pelo menos comigo, com ele foi assim, com os amigos que testaram também. Claro que o fit é uma coisa muito única de pessoa para pessoa, mas de modo geral, eu vi que muita gente gostou do formato desse fone, da maneira que ele encaixa, tá? Não posso esquecer de comentar também, ele também tem aqui uma pecinha que você ajusta no pescoço. Eu gosto disso em alguns cabos, eu gosto de usar assim, que fica bem amarrado, ele puxa bem, aloca ainda mais o fone, mas no mais, é isso. Agora eu vou passar a palavra para o meu amigo Gus para falar um pouco mais sobre a sonoridade e outros detalhes desse foninho aqui, tá? Até a próxima. Valeu, Davi. Tamo junto. Bom, vocês viram que ele falou aí da questão do fiche, do isolamento? Eu queria começar falando disso, mas antes de mais nada, quero avisar que o link tá aqui na descrição. Esse fone foi mandado pela própria Team Hi-Fi, então agradeço em troca de um review honesto. Então, vamos ser honestos sobre o fone. Cara, o fit dele é um dos melhores que eu já tive, tá? Realmente é muito bom, ele isola muito. Ele não isola tanto quanto um Etimotic, mas eu acho que ele é o que chega mais perto realmente de ter um isolamento quase completo.
sem o desconforto do Etimotic. Então é um fone que eu ando usando muito na rua. Eu pego o kitzinho, o meu Ecomini, meu T5S, e eu saio na rua tranquilo. Eu usava muito fone TWS pra sair na rua, e eu não tô usando tanto mais, porque isso aqui me supre muito bem. Eu pego esses dois e tô feliz, entendeu? Não preciso mais de um fone TWS pro meu uso agora. O isolamento dele me satisfaz o suficiente. É melhor, inclusive, do que alguns fones com ANC de entrada. Então eu tô gostando bastante de usar ele pra isso, tá? E a qualidade sonora também é melhor, né? Do que alguns fones de entrada. Que alguns fones melhores? Talvez não. E aí eu vou entrar no som. Ele é um fone bem Harman, tá? O que é Harman? Harman é a pesquisa que o grupo Harman fez, que é o dono da JBL e tal, e de outras marcas da própria Harman, que foi comprado pela Samsung também, mas enfim. É isso. Uma pesquisa feita e tem uma curva de preferência geral, o que a maior parte das pessoas preferem. E muitos fones usam essa curva para agradar o máximo possível de pessoas, óbvio. Então, ela não me agrada tanto. Eu acho que em alguns momentos para mim não é tão legal. E com a ponteira que vem nele, que é aquela pretinha que o Davi mostrou, fica com um isolamento muito legal. Só que o som fica muito fechado, tá? E aí os graves ficam acima do que eu gosto um pouco. Fica com uma textura boa, tem uma envolvência, mas não me agrada tanto. Os médios ficam corretos, mas nada espetaculares, e os agudos ficam bem velados. Mas se eu pego uma ponteira tipo essa aqui, essa amarelinha, que é mais, que tem abertura maior, que chama, essa é a Sansai Wideboard, tá? Sankai você pode falar também, mas Sansai é o nome chinês. Mas enfim, ela tem uma abertura maior, o que possibilita ela ter um pouquinho mais de agudos, ela não fica tão fechada, os graves não incomodam tanto. Eu acho que com uma ponteira mais fechada, os graves dão uma invadida nos médios de leve. Com uma ponteira mais aberta, assim, ele dá uma expandida no horizonte, tá? Então eu acabei gostando bastante dele com isso, mas eu não sei se bate outros fones que eu gosto bastante também. É um fone bom? É. É um fone bom. E, assim, é um fone que eu não pretendo me desfazer tão cedo, justamente pelo uso na rua. Mas ele não tem um soundstage grande, ele não tem uma precisão posicional espetacular, tudo é médio. Então, ele não me incomoda em nada, eu consigo ouvir qualquer coisa com ele, mas ele não é espetacular em nada. Ele não dá um salto. O que eu acho que para um fone do preço dele, que vai estar aqui na tela, é... eu acho que ele já poderia ter um refinamento maior. Ele é um driver dinâmico simples, mas isso não impede ele de ser um fone muito bom. E aí eu falo até do Kunten, que é um fone que, enfim, pra quem já acompanha meu canal sabe que é um fone que eu elogio bastante. Eu gosto mais de ouvir o Kunten do que ouvir ele. Só que ele tem um isolamento muito melhor. E com esse isolamento muito melhor, ele me permite usar em situações mais adversas. Eu usando ele num carro, num transporte público, qualquer coisa assim, os graves dão uma diminuída, né? Porque, enfim, cancelam com os graves do motor ali. E ele me dá uma apresentação bem legal e divertida. E que eu gosto bastante. É um fone que eu quero manter na minha coleção. É um fone que é útil pra mim. Assim como um Etmotic. O Etmotic não é o fone que eu mais gosto. Eu até gosto menos do que eu gosto disso aqui. Mas ele é muito útil na minha coleção quando eu preciso. Quando eu quero o máximo de isolamento, eu uso o Etmotic. Quando eu quero um isolamento confortável, eu uso isso aqui. Ele tem um cabo que é ok. Ele tem as shells mais ergonômicas que eu já usei. Isso pode variar, é óbvio, mas... Cara, o que eu vou dizer mais? Pra mim, é um fone que vale a pena pra você ter pra esses casos. Se você quer a melhor qualidade de áudio possível, eu acho que com menos você consegue mais, sabe? Eu prefiro o Hits MK10, eu prefiro o Kunten. Mas isso aqui
não me incomoda. Os outros fones podem me incomodar em algumas faixas. Isso aqui, ele vai tocar tudo bem, sabe? Então é isso. É um fone que eu consigo recomendar sim. E que, pra quem tá buscando esse uso, principalmente de abandonar o fone TWS, mas tem um isolamento legal na rua, esse aqui é uma excelente opção. Então é isso, galera. Sobre o TIM T5S. Até o próximo review. Tamo junto.